Este pequeno vídeo tem como objetivo explicar de forma bastante simplificada como funciona a junção PN diretamente e reversamente polarizada. O objetivo é um apoio para as aulas de eletrônica analógica, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos superiores do campus Cubatão do Instituto Federal de São Paulo. Inicialmente, vamos verificar o que é a junção PN. De fato, uma barrinha formada em um lado por um cristal do tipo P, portanto, os portadores majoritários são as lacunas e os portadores minoritários os elétrons. De um outro lado, um cristal do tipo N, onde os portadores majoritários são os elétrons e os minoritários são as lacunas. Lembrando que os portadores minoritários são gerados por termogeração. Quanto mais alta a temperatura da junção, maior o número de portadores minoritários, e os portadores majoritários são obtidos pela dopagem do cristal, inicialmente puro e depois o cristal impuro. Ao conectarmos dois terminais, um no lado do cristal do tipo P e outro do lado do cristal do tipo N, e definindo o terminal do lado do cristal do tipo P como anodo e o cristal do lado do tipo N como catodo, então vamos de fato obter o componente denominado como diodo semicondutor, cujo símbolo está aqui em cima com o anodo e com o catodo. Quando nós formamos a junção PN, elétrons dos átomos pentavalentes do lado N saltam para preencher as lacunas dos átomos trivalentes do lado P, formando-se então na junção dos dois cristais uma barreira isolante formada por íons fixos, denominada barreira de depleção, aonde no cristal do tipo N nós temos íons positivos, dado que aqui foram perdidos elétrons e os átomos ficaram eletricamente desequilibrados. Com a falta de um elétron, eles ficam positivos. E no lado do cristal do tipo P, nós tínhamos átomos trivalentes, inicialmente equilibrados eletricamente, eles recebem um elétron e ficam com íons negativos desequilibrados eletricamente. Não há aqui cargas livres devido à dopagem. Pode ser que venha a ocorrer aqui dentro da barreira de depleção alguma carga devido à termogeração. Nós não estamos representando este fenômeno aqui para não poluir demais a figura. O que importa é que, em termos de portadores majoritários, na barreira de depleção não há cargas livres. Quando se forma uma barreira de depleção com cargas positivas aqui à direita e cargas negativas à esquerda, automaticamente forma-se um campo elétrico com linhas de força saindo do positivo para o negativo. Então, a própria formação da barreira de depleção dá origem a um campo elétrico criado pela barreira de depleção. Percebam aqui a largura da barreira de depleção. Toda esta situação aqui é sem tensão aplicada entre os terminais de anodo e catodo, portanto, sem tensão VAK aplicada. Vamos, então, analisar a questão da aplicação de uma tensão VAK chamada reversa, onde nós fazemos o catodo mais positivo do que o anodo. Quando nós aplicamos uma tensão reversa, com o catodo mais positivo do que o anodo, formar-se-á um campo elétrico devido à tensão externa aplicada, com linhas de força saindo do catodo para o anodo, portanto, somando-se ao campo elétrico que já existia da barreira de depleção, porque os dois têm o mesmo sentido das linhas de força. Esses dois campos elétricos somados vão atuar sobre as cargas livres. Então, vejam, uma carga positiva, ela vai ser acelerada no mesmo sentido das linhas de força do campo elétrico. Então, os portadores majoritários que estão no lado P vão migrar para o anodo.
E os portadores majoritários, os elétrons, vão migrar para o cátodo, porque os elétrons são acelerados no sentido oposto àquele indicado pelas linhas de força do campo elétrico. Ora, se há uma migração da maior parte das lacunas para o anodo e da maior parte dos elétrons para o cátodo, é de se esperar que os átomos aqui próximos da barreira de depressão, no lado N, percam elétrons e também se tornem íons positivos, e no lado P, ganhem elétrons e se tornem íons negativos. Por outro lado, então a gente há uma expectativa de que essa região aqui aumente. Por outro lado, os portadores minoritários, vejam, os elétrons que são minoritários no lado P, este elétron aqui, este outro e este outro, serão acelerados para o cátodo. E as lacunas que são minoritárias no lado N, cargas positivas, serão aceleradas para o anodo. Então, nós teremos agora a seguinte situação. A barreira de depressão será alargada, portanto, uma região isolante maior por causa da tensão reversa aplicada. Porém, este campo elétrico, devido à tensão VH, somado ao próprio campo da barreira de depressão, vai acelerar os portadores minoritários e eles terão energia suficiente para saltar sobre a barreira de depressão. Então, este elétron saltará e chegará ao cátodo, e estas lacunas saltarão e chegarão ao anodo. Então, formar-se-á aqui uma pequena corrente, chamada de corrente de saturação reversa, promovida pela intensidade do campo elétrico devido à tensão reversa aplicada. Quanto maior a temperatura da junção, mais cargas eu terei minoritárias no cristal N por termogeração, o mesmo ocorrendo no cristal P por termogeração. Ou seja, aumentando-se a temperatura da junção, aumentam-se o quantitativo das cargas minoritárias e aumenta-se a corrente de saturação reversa. Praticamente, para as temperaturas ambientes, esta corrente é tão pequena que nós poderemos considerá-la nula. Então, o nosso diodo funcionaria em condições normais de temperatura e pressão como um circuito aberto, com uma tensão VH reversa aplicada, ou seja, o cátodo mais positivo que o anodo, com corrente praticamente nula. Esta corrente, ela mantém-se constante, mesmo que nós aumentemos a tensão VH em módulo, porque se nós aumentarmos a tensão VH em módulo, a barreira de depressão vai se alargar, tendendo a diminuir a corrente, porque é uma região isolante. Porém, o campo elétrico será mais forte e acelerará com mais força as cargas minoritárias para um lado e para o outro da junção, um efeito anulando o outro, mantendo a corrente de saturação reversa constante. Muito bem. Então, com a polarização reversa, com a tensão VH reversa aplicada, vimos, em resumo, que a barreira de depressão sofre um alargamento, mas há a presença de uma pequena corrente de saturação reversa devido aos portadores minoritários de carga. O que acontece se nós aplicarmos uma tensão direta, agora com o VH, do que a tensão de limiar da barreira de depressão? O que é esta tensão de limiar V-gama? Então, vamos voltar um pouquinho na primeira figura. Aqui, quando nós não temos tensão VH aplicada e forma-se a barreira de depressão, se nós medirmos a tensão deste ponto aqui, onde eu estou com o cursor, até este ponto aqui, ou seja, do início do mais até o final do menos, nós vamos medir uma tensão, que para o silício vale aproximadamente 0,6 volts e para o germânio 0,2 volts. Essa tensão é devido à formação da barreira de depressão. Então, é essa tensão que é responsável pela criação do campo elétrico concernente à barreira de depressão. Então, nesta situação aqui, nós vamos polarizar o diodo diretamente, porém com uma tensão VH menor do que V-gama. Por exemplo, se for um diodo de silício, o V-gama é 0,6.
Se nós polarizarmos aqui com uma tensão entre 0 e 0,4 ou 0,5, estaremos polarizando o diodo diretamente, mas com uma tensão menor do que V-gama. O que é que vai acontecer então com a nossa barreira de depressão? A nossa barreira de depressão ficará igual, não sofrerá alterações e ela manterá o seu campo elétrico provocado pelo V-gama. Quando nós aplicamos um campo elétrico com o mais no anodo e o menos no catodo, este campo elétrico terá uma orientação nas suas linhas de força com sentido oposto àquele sentido do campo elétrico da barreira de depressão. Ora, se nós aplicarmos uma tensão menor em módulo do que a tensão V-gama, o campo elétrico oposto ao campo elétrico da barreira de depressão criado pela tensão externa não será suficiente para entregar energia que promovam o salto das lacunas, que são os portadores majoritários para o cristal N, nem dos elétrons, que são os portadores majoritários para o cristal P. Inicialmente nós poderíamos pensar isto, né? As lacunas, as cargas positivas ou lacunas vão acompanhar as linhas de força do campo elétrico e os elétrons vão ao contrário das linhas de força do campo elétrico. Então, nessa condição, nós teríamos um grande movimento de elétrons e lacunas passando pela junção. Porém, isso ainda não ocorre, por quê? Porque a tensão aplicada externamente, apesar de ser polarização direta, ainda não é suficiente para vencer o campo elétrico criado pela própria barreira de depressão. Então, nesta situação, quando a tensão direta ela é direta, porém menor do que a tensão de limiar, ou a tensão da barreira de depressão, ou a tensão da barreira de potencial, a corrente é nula. Só vamos ter corrente a partir do momento que esta tensão direta começa a ficar igual ou maior do que V-gama. Por quê? Porque aí o campo elétrico formado pela tensão externa aplicada superará em módulo o campo elétrico formado pela barreira de depressão. E esta é a próxima figura. Então, nós temos aqui a nossa barreira de depressão presente no cristal, só que agora a nossa tensão VH será a nossa tentativa de aplicar uma tensão VH maior do que a tensão V-gama. O que vai acontecer? Este campo elétrico que eu estou mostrando com o cursor aqui ficará maior do que o campo elétrico da tensão V-gama. Aqui no cristal P e no cristal N nós temos cargas livres, portanto eles têm características de condutor. Então a tensão elétrica deste ponto até o início da barreira de depressão e da barreira de depressão até o catodo é nula. Nós permaneceremos ainda com a tensão sobre a barreira de depressão e que será superada pela tensão externa. Então, para que haja corrente, para que todas essas cargas majoritárias recebam energia suficiente para saltar por sobre a barreira de depressão, tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas, é necessário que nós apliquemos, pelo menos sobre a barreira de depressão, uma tensão de valor V-gama. Então, nós precisamos fazer com que aqui nesse ponto do menos eu tenha um mais e aqui nesse ponto do mais eu tenha um menos V-gama para anular este campo elétrico que está aqui, ó. Anulando este campo elétrico, desde que nós mantenhamos esta tensão V-gama, haverá uma grande circulação de corrente pela junção com crescimento exponencial, que inclusive pode danificar o componente. O fato é que, com a junção PN diretamente polarizada, o diodo vai se comportar então como uma diferença de potencial com o mais no anodo e o menos no catodo, porque tem que ser oposto à tensão da barreira de depressão para vencer o campo elétrico da própria barreira de depressão. E com uma grande corrente. Então vejam, o diodo vai se comportar como? Como uma diferença de potencial entre anodo e catodo. E com uma corrente fluindo de anodo para catodo. E aqui os alunos cometem muito um erro. A gente ouve falar, o diodo é uma fonte de tensão de 0,6 volts. Não é. Isso aqui não é uma fonte de tensão. Isso aqui é uma diferença de potencial entre anodo e catodo, cuja corrente entra pelo mais. Se a corrente entra pelo mais, ele não é um gerador de energia, ele é um receptor de energia. Portanto, o diodo não é uma fonte. O modelo do diodo é uma diferença de potencial entre anodo e catodo com corrente entrando pelo mais, desde que ele esteja na polarização direta com tensões maiores ou iguais a V-gama. Se for polarização direta com tensões
menores que V gama e maiores que zero, ele é um circuito aberto. E se for polarização reversa, ele é um circuito aberto com uma pequena corrente de saturação reversa. Como complemento ao estudo da junção PN, vamos ver a curva característica do diodo. A curva característica é um gráfico que relaciona a corrente que percorrerá o diodo pela tensão que se estabelece nos terminais do diodo. Então, é um gráfico no plano cartesiano I por V. Aqui nós temos o símbolo do diodo e as convenções positivas da curva. Então, correntes fluindo do anodo para o catodo serão representadas no lado positivo do eixo das correntes. E tensões com o mais no anodo e o menos no catodo serão representadas no lado positivo do eixo das tensões. Pelo comportamento da curva característica, nós vimos que até um certo ponto, até aproximadamente a tensão V gama, nós temos tensão, mas não temos corrente. Acima de V gama, nós temos corrente e a tensão praticamente se mantém V gama. E estamos na polarização direta porque estamos no lado positivo do eixo das tensões. Quando nós formos para o lado negativo do eixo das tensões, significa a inversão da polaridade da tensão, portanto, estamos na região de polarização reversa, em que o catodo ficará mais positivo do que o anodo, e a corrente que percorrerá o diodo será uma corrente pequena reversa de valor IS. Graficamente, vamos então verificar como fica esta questão. Então, aqui nós temos a primeira condição, VAK reversa, como nós já vimos. O anodo mais negativo que o catodo, ou o catodo mais positivo do que o anodo. Nesta condição, nós vimos que estabelecer-se-á sobre o diodo uma tensão e a corrente será muito pequena, praticamente nula. Então, transpondo esta condição para a curva característica do diodo, estaríamos operando aqui neste pontinho vermelho, denominado ponto de operação estática ou ponto quiescente, cujas coordenadas seriam a corrente menos IS e a tensão menos V. Em vermelho aqui, sobre as convenções positivas que estão em preto, a gente anotou aquilo que acontece quando o ponto de operação estática ou ponto quiescente está aqui na região de polarização reversa do diodo. Então, ele será percorrido do catodo para o anodo por uma pequena corrente. Como esta corrente tem sentido oposto à corrente que está representada em preto, que seria o lado positivo do eixo das correntes, então, esta corrente aqui obrigatoriamente estará no lado negativo do eixo das correntes. O mesmo com a tensão. Como esta tensão que vai se estabelecer aqui sobre o diodo, ela tem um menos porque está no lado negativo do eixo das tensões, isto equivale, em relação àquilo que nós adotamos como positivo, inverter as polaridades da tensão nos terminais do diodo. Então, um diodo polarizado reversamente terá o seu ponto de operação estática no terceiro quadrante do plano cartesiano, com as coordenadas menos IS e menos a tensão que for aplicada sobre ele. Uma outra situação é se nós polarizarmos o diodo com uma tensão direta, com o mais no anodo e o menos no catodo, porém menor do que a tensão de limiar, a tensão V gama. Então, estaremos neste ponto aqui. Vejam, polarização direta, tensão no lado positivo do eixo V. E a corrente, a projeção da corrente deste ponto sobre o eixo das correntes cai em zero. Então, enquanto nós polarizarmos o diodo entre zero e aproximadamente V gama, ou tensão de limiar, a corrente será nula, ou aproximadamente nula. E o ponto quiescente estará sobre o eixo V, na curva característica do diodo, no lado positivo e abaixo de V gama. Finalmente, se nós polarizarmos o diodo com uma tensão direta maior do que V gama, nós vimos pela análise da estrutura interna que estabelecer-se-á sobre o diodo praticamente a tensão V gama e ele será percorrido por uma grande corrente. Isso está bem representado aqui quando o ponto de operação estática estiver nesta posição aqui indicada pelo cursor. Vejam, a projeção deste ponto sobre o eixo V praticamente é coincidente com V gama. De fato, essa curva aqui ela é bem mais vertical aqui nessa região,
Por uma questão didática, a gente não fez ela bem vertical aqui. Mas o fato é que as projeções do ponto de operação estática sobre o eixo V, nesta região, praticamente coincidirão com V gama. Então, a tensão sobre o diodo, nesta condição, será V gama, que para o diodo de silício é mais ou menos 0,6 volts e do germânio 0,3 volts. E a corrente correspondente é alta. Veja, uma pequena variação na tensão, um pouquinho mais de tensão, provocará uma corrente bastante elevada. Então, nós temos que depois tomar providências quando formos usar o diodo para que essa corrente não danifique o componente. Então, nessa condição, nós vamos ter sobre o diodo praticamente a tensão V gama, ou a tensão de limiar, ou a tensão de barreira de potencial, ou a tensão da barreira de depressão, e o diodo será percorrido por uma grande corrente. E o ponto de operação estática estará então no primeiro quadrante do plano cartesiano com as duas coordenadas positivas, mais I e mais V, que será aproximadamente V gama.